Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje o tema é ótimo, a gente fala sobre a saúde do ouvido e dos incômodos causados pelo zumbido. A otorrinolaringologista doutora Mariana Denaro conversa conosco e fala sobre o tema da saúde dos ouvidos. Sabe quando a gente chuta o balde e perde a linha no almoço de domingo, de sábado, seja lá que dia? Muitas vezes uma das consequências dessa estripulia é a famosa queimação. Quem nunca? Mas a gente vai ver que tem quadros de refluxo que vão além desse tipo de situação. O médico gastroenterologista Dr. Célio Geraldo de Oliveira Gomes está conosco. Quem sente sabe o tanto que é desconfortável. Estamos falando do zumbido no ouvido, que atrapalha a qualidade da vida de muita gente. Olha só essa estatística. Esse mal tem figurado em uma rota crescente nas estatísticas em várias pesquisas. Uma feita pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial demonstra que 28 milhões de brasileiros sofrem com esse problema. E para falar sobre isso conosco, para esclarecer, para falar sobre causas e tratamentos, quem está aqui no estúdio conosco é a doutora Mariana Denaro. Ela é otorrinolaringologista e também coordenadora da subespecialidade de otologia do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Mater Dei Contorno. Seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada pelo convite. Uma alegria te receber aqui para um assunto que literalmente tira o sossego de pelo menos 28 milhões de brasileiros. Muito comum, né? Então, o zumbido, a primeira coisa assim, que o zumbido ele é um sintoma. O zumbido não é uma doença. O zumbido é um sintoma muito comum. Então, se a gente está falando aqui que não é uma doença, ele pode estar associado a diversos fatores. É mais ou menos como a febre? Mais ou menos como a febre. Então, assim, o zumbido pode estar... Grande parte dos pacientes que têm zumbido pode ter, por exemplo, uma alteração auditiva. Às vezes, o paciente começa com uma perda auditiva e o primeiro sintoma dele é o zumbido. Ou às vezes pode estar relacionado a alguma alteração metabólica, alguma alteração emocional. Então, o zumbido é um sintoma que pode estar acontecendo alguma coisa aí com essa pessoa. E quando a gente fala do zumbido, a gente está falando de um barulho. O fato da gente identificar esse barulho já é um caminho para identificar o que causa e para onde está indo esse problema? Então, assim, a grande parte dos zumbidos a gente chama de zumbido subjetivo, quer dizer, só o paciente escuta. Então, é um barulho produzido no seu organismo que você escuta. Quando a gente percebe o zumbido, significa que tem alguma coisa ali na via da audição, algum desequilíbrio, gerando um estímulo ali anormal, gerando um barulho que você escuta lá quando esse barulho chega no seu cérebro. Então, a partir do momento que o paciente percebe o zumbido, ele fica preocupado. O que é a primeira coisa que ele pensa? Tem alguma coisa na minha cabeça? Com o que isso está relacionado? Então, quando o paciente percebe, às vezes não está relacionado a doença nenhuma, às vezes não está relacionado a nada mais grave, mas o paciente tem que entender o que está acontecendo com ele, até para ele saber, né? Assim, tem que fazer mais exame, tem que fazer algum tratamento, ou ele pode ficar tranquilo, aquilo é passageiro ou não, né? Alguns tratamentos colocam até um outro som sobrepondo o próprio zumbido? Porque o zumbido, ele incomoda quando ele chega lá no córtex, né, na área mais externa do cérebro, e é percebido. A gente consegue modular a maneira como esse zumbido é percebido. E aí, esses métodos que a gente chama de mascaramento, ou como se fosse um treinamento do cérebro para ele deixar de perceber aquele zumbido. E depois ele é tirado. Isso é um dos jeitos de tratar esse sintoma. Né? Às vezes você não está tratando a causa, mas você maneja esse sintoma e ele incomoda menos o paciente. Mais ou menos como a gente faz com a febre, como eu citei aqui. Exatamente. Agora. A gente pode tomar um remédio para diminuir a febre, Exatamente. mas não atacou o que causou. Exatamente. Né? Agora, quando a gente fala do que causa o zumbido e de doença, saúde... E quando a gente fala de doenças que também podem causar, aí a gente tem uma lista imensa? Tem uma lista imensa. Então, a principal alteração relacionada ao zumbido são problemas da via da audição. Então, uma baixa de audição, por exemplo.
Então, sempre que um paciente queixa zumbido, a gente tem que investigar se aquela audição é normal. Se um paciente tem baixa de audição associada ao zumbido, o que é a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer? Primeiro, identificar a causa da baixa da audição é melhorar aquela audição. Você tende a melhorar o zumbido. Diversos outros fatores, como eu já falei, problemas hormonais, alteração de açúcar, que a gente estava falando. Açúcar, isso é impressionante, gente. Você entender que ingestão de açúcar pode provocar zumbido. Aparentemente, são coisas desconectadas. Não mas porque o ouvido interno tem receptor de glicose, açúcar e insulina, que é o hormônio que regula o açúcar no sangue. Então, variações de açúcar no sangue, variações da insulina que tenta regular esse açúcar no sangue, leva a alterações lá no ouvido interno, né? Então, e aí pode piorar o zumbido que já existe ou até ser o principal responsável pelo zumbido. Essa investigação é feita, é uma análise de consultório mesmo, né? Isso. E aí a questão emocional também tem que ser considerada? Então, te falei que a gente consegue modular a maneira como a gente percebe o zumbido, né? Então, por que você tem, às vezes, 2 pacientes que têm, às vezes, uma mesma perda de audição? Uma mesma história, às vezes uma infecção, ou às vezes uma perda de origem desconhecida, enfim. Um vai ter um zumbido incapacitante e o outro pode nem perceber o zumbido. Nesse caminho aí desse estímulo, né, que gera o zumbido, até ele ser percebido, ele é influenciado por uma série de fatores. Então, fatores psicológicos, o quanto aquele zumbido preocupa o paciente, qual que é o... Tem paciente que às vezes fala assim, olha, eu tive um problema... Na pandemia isso foi muito comum, muito comum. Então, preocupações, ou às vezes tem paciente que consegue pensar num problema pontual. Eu tive este problema, depois deste problema eu comecei a perceber o zumbido. Não é que ele começou uma doença ali, uma perda de audição ali, por exemplo. Mas aquilo ali mudou alguma coisa nesse... Virou a chave. Virou a chave e essa muda a percepção, né? Então, por isso é muito importante o paciente entender. Às vezes, só dele entender que às vezes ele não precisa de preocupar, que não tem um tumor, que não tem né, que ele não vai ficar surdo, por exemplo. Mas existem relações com tumores e também com surdez, ligando o zumbido a isso? Existe. Então, zumbidos, por exemplo, a gente tem uma preocupação maior, zumbidos unilaterais, assimétricos, em um ouvido só. Em um ouvido só. Então, às vezes, um zumbido num ouvido só associado a uma perda de audição de um ouvido só. Então, está assimétrico. Então, a gente tem que ter a possibilidade de ter alguma coisa ali naquele nervo, no nervo da audição daquele lado. Pode ser um tumor. Tem um tumor que é um tumor benigno, que é o mais comum, que a gente chama de neurinoma ou chivanoma, dá zumbido e perda de audição unilateral. Tem casos mais raros e mais graves, né? Tumor de cerebelo, né? Que a gente chama aqui da fossa posterior, malformações vasculares, também são causas de zumbido. A lista, como a gente está dizendo aqui a todo tempo, é imensa. É imensa. Mas na sua vivência de consultório, doutora Mariana, a senhora percebe que nos últimos anos essas queixas de zumbido, elas têm aumentado? Sem dúvida. E foi o que eu te falei, na pandemia aumentou muito. Todos os colegas perceberam, né? Então, perceberam esse aumento dessa queixa, desse sintoma no consultório. Então, não acho que as pessoas, elas aumentou a incidência de perda de audição? Não. Não, exatamente. Né? Mas, assim, as pessoas estão dormindo pior, cuidando pior da saúde, ficaram muito preocupadas, estressadas, ansiosas. Padrão alimentar mudado. Padrão alimentar mudado. Então, são fatores da vida moderna que aumentam a incidência e a percepção do zumbido. Então, a gente pode falar de relação com obesidade, até diabetes também, relacionando o problema do zumbido. Sim, então a gente falou de alteração de açúcar no sangue, diabetes. Alterações hormonais, né? A diabetes aí se inclui. Obesidade também. Falta de sono. Sono é um fator que influencia muito na percepção do zumbido. E é interessante porque com o zumbido é claro que o sono vai ser alterado. Aí cria-se um círculo vicioso, né? O sono atrapalha o zumbido, que piora o sono. E aí atrapalha o dia todo, que atrapalha o mau humor, que atrapalha o funcionamento do organismo. Que te estressa e causa mais zumbido. Causa mais zumbido. Exatamente. A senhora encontra essas queixas dentro dessa roda que não para de girar? Tem muita prevalência? E aí, não tem jeito de você tentar
assim, tem coisas que são mais simples, né? Você tira uma cera do ouvido do paciente, ele melhora, coisas agudas e mais simples. Mas quando você está diante daquela pessoa que tem aquele zumbido crônico, que carrega uma preocupação, uma ansiedade, não tem jeito de você tentar resolver aquilo com 10, 15 minutos. O paciente tem que entender. Então, você tem que investigar, isso está associado a uma doença ou não. Tem uma alteração auditiva, tem uma alteração, às vezes vai precisar de um exame de imagem, né? Uma tomografia, uma ressonância, exames de sangue. E aí, a partir você vai seguir nesse caminho com o paciente. E aí a gente vai mostrando para ele tudo aquilo que pode estar associado ao zumbido, inclusive esse círculo vicioso que a gente conversou aqui. É o que a gente diz sempre aqui, com especialidades clínicas diferentes. O paciente tem que ser, a todo momento, protagonista. Ele tem que ser protagonista. E aí, no paciente com zumbido, isso é muito importante, porque ele tem que entender e participar da decisão do tratamento. Então, tem você falou de mitos, né? Tá assim, a gente vai ter o quadro daqui a pouco. Pois é, zumbido não tem cura. Mito ou verdade? Porque zumbido não é uma coisa só. Então, você pode, às vezes, melhorar a audição do paciente, melhorar o zumbido. Você pode conversar com o paciente, esclarecer o que está acontecendo. Às vezes, aquilo é suficiente para melhorar o zumbido. Você pode melhorar o sono, tratar uma alteração de um hormônio de tireoide, de glicose. E resolve. E melhorar o zumbido. E agora a gente confere. O quadro é mito ou é verdade? Preparada, doutora? Vamos lá. Vamos lá, então. O zumbido não tem tratamento. Isso é um mito ou isso é uma verdade? É mito. É mito. Tem tratamento? O zumbido não é uma doença, é um sintoma. Então, várias das doenças associadas ao zumbido têm tratamento e podem melhorar o zumbido. Outra questão também que tem muita dúvida com relação a ela. Todas as pessoas que têm zumbido terão perda auditiva. Isso é mito ou é verdade? Mito. Então, tem, por exemplo, paciente que tem disfunção da articulação temporomandibular. Pode ter zumbido. Então, grande parte dos pacientes com zumbido tem alteração auditiva, mas não são todos. Uma parcela importante aí não tem. Existem relações com as duas questões. Existem sim, mas não significa que todo mundo que tem zumbido tem perda de audição. A alimentação pode influenciar no zumbido. Mito ou verdade? Verdade, nós conversamos. Pode sim, principalmente o açúcar. Isso. Prestar atenção nisso. O zumbido pode mascarar outras doenças. É mito ou é verdade? Não digo que é mascarar, né? Mas às vezes não digo que é mascarar a doença, mas a partir do momento que a gente sabe que o zumbido não é uma doença, então você tem que procurar um profissional para ver o que está relacionado àquele zumbido. Você vai deixando, né? Você não está bem orientado, achando que... Às vezes até de uma outra especialidade. Às vezes até de uma outra especialidade. É muito comum acontecer? Cirurgião bucomaxilo ajuda a gente por causa dessa disfunção de ATM, endocrinologista com alterações metabólicas, ATM, neurologista, dependendo da... Porque a ATM, dizem que quando a pessoa chega para tratar a questão da ATM, ela já passou por pelo menos umas 10 especialidades médicas, de tão difícil que é. A gente vê muito no consultório disfunção da articulação temporomandibular manifestando com dor de ouvido. Exato. Às vezes até dor de dente fica parecendo dor de ouvido e vice-versa. Exatamente. Não é? O zumbido, mais um mito ou verdade, o zumbido afeta apenas pessoas idosas. É mito ou é verdade? Mito. Então, hoje a gente vê, por exemplo, esses jovens aí que, na pandemia não, né? Mas exposição a sons muito altos, boate, show. Aí você pode ter uma lesão transitória ali das células do ouvido com zumbido. Inicialmente transitório, depois definitivo, mas tem outras causas. Pacientes jovens também têm problemas de audição, problemas metabólicos, né? Ansiedade, distúrbio do sono, então esse é um mito. A gente vai falar mais aqui no programa sobre a saúde dos ouvidos, até mesmo com relação ao som que a gente coloca. Exposição a ruído. Que cada vez a gente está aumentando mais esse som. Por mais tempo e mais alto. Por mais tempo e mais alto. A cera que acumula, ela pode também causar? Pode. Qualquer problema na via da audição pode causar zumbido. Pode ser uma cera no ouvido, pode ser um problema, uma infecção no ouvido médio, pode ser um problema no ouvido interno. Então, a cera pode também. Isso não quer dizer que a gente tenha que tirar a cera, que eu sei isso que os próprios pacientes têm que tirar, não. Aí vai no otorrino. Isso é muito importante, gente. Quem tem que tirar a cera do ouvido é o profissional especializado, é o otorrinolaringologista. A gente usa aquelas hastes de algodão para tirar. Isso é
uma violência para o nosso canal auditivo? Quando a gente fala, a gente vê diariamente lesão da pele do canal do ouvido, do tímpano, às vezes até da cadeia ossicular, por causa de uso de cotonete. Sem contar que na maioria das vezes vocês só empurram a cera lá para dentro Não resolve nada. Não resolve. Exatamente. O fato é que, de acordo com o primeiro relatório mundial sobre audição, relatório que foi lançado agora no ano de 2021 pela OMS, a estimativa é que 1/4 da população global, ou seja, em torno aí de 2,5 bilhões de pessoas, vão ter algum grau de perda auditivo em 2050. 2050 não está tão longe assim, não. É praticamente depois de amanhã, né, doutora? Do jeito que está indo. Para além do zumbido, né, que a gente está falando aqui, quais são os fatores externos, a gente já está falando de que vão impactar negativamente na saúde dos ouvidos, doutora? A gente estava conversando aqui muito dos pilares de uma boa saúde, né? Então, de uma boa saúde no geral, de alimentação, de exercício físico. Agora, da saúde auditiva, mais especificamente, evitar a exposição a ruídos intensos e de maneira prolongada. A gente tem um cuidado cada vez maior de evitar a exposição a medicamentos que possam também lesar o ouvido interno, que a gente chama de medicamentos ototóxicos. Então, tem alguns anti-inflamatórios que podem lesar o ouvido interno, alguns antibióticos, que são inclusive muito usados nas unidades de terapia intensiva, que podem causar perda de audição, alguns quimioterápicos podem causar perda de audição. Então, a gente acompanha esses pacientes de perto, né? Porque, em geral, são perdas de audição do ouvido interno. Então, às vezes, a gente não consegue reverter essa perda, né? Então, aí, por exemplo, esses pacientes que usam medicamentos que podem afetar a audição, às vezes, o primeiro sintoma desses pacientes é o zumbido. Então, aí a gente acompanha esses pacientes de perto, queixou o zumbido, a gente tem que olhar, fazer exame e discutir. Será que vale a pena, então, continuar essa medicação com risco de perda de audição? A gente está falando de um desses problemas também com relação ao volume alto, né? Existe um consenso de que volume seria ideal ou cada um tem o seu limite, cada um tem as suas condições próprias? Depende da intensidade, que é o volume, e depende do tempo de exposição. Então, se é um volume, se é uma intensidade, um som muito alto, né? Muito intenso, então você tem que ter por menos tempo. Então, tem lá 80 decibéis, que é um som alto, assim, por mais de 4 horas, 4 a 6 horas, já pode lesar o ouvido interno. Agora, isso é multifatorial. Então, tem pessoas que se acostumam mais. Que tem uma tendência maior. Né? Então, porque quando o som alto, ele lesa a célula do ouvido interno. Então, você tem uma intensidade, um tempo de exposição que vai lesar em todo mundo. Agora, tem outros que já têm uma tendência, mesmo com sons mais não tão intensos ou não por tantas horas, já tem uma lesão dessas células do ouvido. Hoje a nossa vida é cada vez mais individualizada, né? A gente tem no ouvido a parte integrante do que somos, né? Andando pela rua, quando a gente pode andar e dentro dos limites sanitários seguros, um fone de ouvido. Tem diversos modelos. Tem algum melhor e algum pior? Tem alguma recomendação? Alguns podem agredir mais as paredes do ouvido? Podem, isso depende muito também da conformação, né, da anatomia do canal auditivo do paciente. Em geral, só se o paciente não usa adequadamente, né, enfia muito lá dentro, mas eles não tendem a ter uma lesão, a gerar uma lesão importante assim do canal do ouvido. É mais o volume, né? É mais o volume. A gente fez uma vez uma reportagem falando que um volume, não sei se a senhora vai concordar, que o volume ideal seria algo que permitisse que você tivesse regras básicas de boa educação. Por exemplo, dar bom dia a uma pessoa e conseguir ouvir a resposta dela. Isso, Já é um bom parâmetro, isso, né? Falou, opa, doutora Mariana, tudo bem? Estou com fone, estou te ouvindo, estou ouvindo a música. A música ruim piora também? Piora a cabeça. A música cansa mais, dá mais zumbido. Dá dor de cabeça. Atrapalha os vizinhos. Quando a gente está do lado daquela caixa de som imensa, né? Naquele tempo que existia baile, né? Aquela coisa chamada festa, e ali do lado a gente sente, nossa, que som alto. Isso é uma lesão?
Não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes, de passar num show, na época que eles podiam ir no show, né, com um som muito alto, você sai com aquela sensação de ouvido entupido e de zumbido. Zumbido. Meio surdo, assim, meio... Isso, a sensação de ouvido tampado e zumbido. É. Isso, na maioria das vezes, já é uma lesão da célula do ouvido, mas nesses casos é uma lesão temporária. Agora, se isso começa a se repetir, ficar muito frequente, mais intenso, aí essa lesão que é temporária pode virar definitiva. Outra questão também, parte integrante da nossa vida moderna, é o celular. Muita gente gosta de usar o celular com fone de ouvido, mas, assim, ouvir muito ao celular, existe alguma referência, até mesmo pelas ondas que dizem, né? E não só pelo volume. Mas a intensidade e também, assim, tem uma coisa que é a fadiga auditiva, né? Aí não tanto por lesão da célula do ouvido, mas é o tempo inteiro. Você trabalha online, você está andando, você está conversando, você está escutando alguma coisa, um podcast, alguma coisa. Isso não necessariamente vai gerar uma lesão do ouvido com perda de audição. Mas isso contribui, por exemplo, o zumbido. Tá. Que contribui, por exemplo, uma fadiga auditiva. Tá. Né? Não necessariamente uma lesão da célula do ouvido. Esses sinais aí que a gente tem, né, que a senhora está falando a todo tempo aí, sinais de cuidado, né? A gente deve colocar na nossa rotina de cuidados uma visita, uma audiometria, né? Com que frequência? Não tem uma frequência estabelecida no paciente adulto. A criança, quando nasce, não é bem uma audiometria, mas toda criança que nasce, ela tem que passar por um exame de triagem, que é o teste da orelhinha, é o mais importante. Então, você já detecta perda de audição ali, no exame de triagem. Falhou nesse teste de triagem, então já vai para um diagnóstico. Porque a perda de audição ela é muito, muito, muito mais comum que esses exames detectados no teste do pezinho. Então, esse é o primeiro. Hoje, a sociedade, ainda não é rotina, mas a Sociedade Brasileira de Otorrino, ela orienta na fase pré-escolar, 5, 6 anos, uma audiometria também, para aquelas perdas que não foram detectadas no início ou que evoluíram nessa primeira infância. Depois disso, não tem uma regra. Agora, a audiometria faz parte de exames periódicos, né, de pacientes expostos a ruídos, aí depende da exposição e tal, aí tem que fazer periodicamente. Com as primaveras, a gente vai perdendo um pouco da audição. Qual é essa proporção, assim, depois de certa idade? Isso dá para ser quantificado? Então, tem estatísticas, assim, acima de 90 anos, 70% dos pacientes têm perda de audição. Então, quanto mais idoso, maior a chance de você ter uma perda auditiva. Essa perda é uma perda neurosensorial, é das células do ouvido interno, do nervo da audição. E isso é muito importante porque a gente vai achando que isso é normal, né? Então, é comum, mas a gente tem que achar que é normal. E à medida que o paciente vai perdendo a audição, a gente tem que pensar que aquele caminho da via da audição até o cérebro vai deixando de ser estimulado de forma adequada. Então, você deixa de estimular de forma adequada aquela parte do cérebro responsável pela audição. Tem implicações sociais Tem disso implicações tudo? Não só de isolamento, né, de depressão, mas até com cognição no Sim, paciente idoso. Importante mesmo. Outro sinal também que deve ser sempre tratado como sinal de alerta é as pessoas que começam a ouvir a televisão muito alto, né? Isso. E precisa exigir do ouvido cada vez mais, né? Isso independe da idade, né? Já é um sinal de preocupação. É um sinal que pelo menos a gente tem que olhar. Tem né? que olhar. Eu tinha te perguntado Mas isso, tem que... gente que fala muito alto. Tem que saber se isso é um hábito ou se isso já é um sinal da perda de audição. Isso é muito comum no paciente idoso, né? Às vezes é o filho que leva, não aguenta meu pai escutando televisão naquela altura. Sim, é importante. Detalhes, né? Detalhes, assim, formas que a gente deve ter de cuidado conosco. A audiometria é um exame muito simples, que pode adiantar problemas, né? Nada invasivo, rápido. Exatamente. Bom, quero agradecer muito, doutora Mariana, pela sua disponibilidade, seu tempo aqui conosco. Acho que a gente deu informações muito importantes para a gente falar sobre saúde e qualidade de vida, uma vida mais plena, que é isso que a gente deseja e mais do que isso que a gente merece. Muito obrigado e volte sempre. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta logo para falar sobre refluxo. O médico gastroenterologista Dr. Célio Geraldo de Oliveira Gomes está conosco.